Deus não tem limites. Deus não tem concorrentes. Deus não tem inimigos. Ele reina absoluto, soberano, controla o universo. A Bíblia diz que Deus tem o universo na palma de suas mãos. Deus conhece cada átomo deste universo. Deus conhece a mim, conhece a você. Não há Deus maior do que o nosso Deus. Não há Deus soberano como o nosso Deus. Deus é o único. E nessa manhã, e aqui vem a boa notícia, nessa manhã nós vamos adorar ao Senhor. Eu não sei se você está entendendo o que eu estou falando, mas eu disse que nessa manhã nós vamos adorar ao Senhor. Bem-vindos ao culto. Desligue-se agora desse momento, de qualquer coisa que tire a sua atenção. Se alguém está conversando com você, você fala assim: olha, me deixa quieto agora que eu quero adorar ao Senhor. Em nome de Jesus, se levanta. Vamos adorar ao Deus de Israel, Deus soberano sobre todas as coisas, Deus poderoso. Ele está nesse lugar, Ele está aqui. Veio receber a nossa adoração nessa manhã. Portanto, vamos entregar a Ele tudo. Em nome de Jesus, adoremos. Deus de Israel, Cristo Jesus, habita em mim, Espírito luz. Deus de Israel, Cristo Jesus, habita em mim, Espírito luz. Grande é o teu nome, ó Deus de Israel. Cante. Hoje tua glória invade meu ser. Aleluia, 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 aleluia. Deixa a adoração fluir pelos teus lábios agora. Abre o teu coração em adoração. Deus de Israel, Cristo Jesus, habita em mim, Espírito luz. Grande é o teu nome, ó Deus de Israel,
Cristo Jesus habita em mim, Espírito. Qual é o milagre de Jesus para vocês mais extraordinário? Eu faço essa pergunta e enquanto vocês refletem, eu quero contar um pedaço da minha trajetória. Nos últimos meses, eu vivi um processo de uma série de provas que definiriam a minha vida profissional. E eu me comprometi comigo mesma que eu daria tudo de mim, colocaria todos os meus esforços e a minha dedicação para alcançar esse resultado. Então, eu passei dias, horas, meses sentada, estudando, abdicando de muitas outras coisas, porque eu acreditava que quanto mais eu desse de mim, mais próximo eu estaria daquele resultado. E foi então que veio, na última etapa, na última prova, uma grande decepção. E por 47 décimos, eu reprovei essa última etapa. Hoje eu considero que esse foi um dos momentos mais difíceis da minha vida. Porque a gente passa a vida ouvindo que se a gente se dedicar, se esforçar, se fizer direito, a gente vai alcançar o que a gente quer. Mas e quando a gente não alcança? Será que é falta de esforço? Será que é falta de empenho? Eu acredito que aqui, em algum momento na vida, todo mundo já passou por alguma situação parecida. Seja num relacionamento, seja numa faculdade, seja em busca de um emprego. Às vezes a gente coloca tudo que a gente tem e a gente não recebe o resultado que a gente gostaria. E é por isso que eu quero ler com vocês agora, em João 2, o que para mim é um milagre muito especial de Jesus aqui na terra. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: "Eles não têm mais vinho." Respondeu Jesus: "Que temos nós em comum, mulher? A minha hora ainda não chegou." Sua mãe disse aos serviçais: "Façam tudo o que ele mandar." Ali perto havia 6 potes de pedra, do tipo usado pelos judeus para as purificações cerimoniais. Em cada pote cabiam entre 80 e 120 litros. Disse Jesus aos serviçais: "Encham os potes com água." E os encheram até a borda. Então lhes disse: "Agora levem um pouco ao encarregado da festa." Eles assim fizeram. E o encarregado da festa provou a água que fora transformada em vinho, sem saber de onde este viera, embora o soubessem os serviçais que haviam tirado a água. Bom, esse é um milagre que muitos consideram simples. Foi o primeiro milagre de Jesus. E não é totalmente ligado humanamente, como uma cura, como uma ressuscitação. Mas é um milagre muito especial, porque se a gente for parar para pensar, a gente vai perceber que Jesus não tinha as uvas para transformar aquela água em vinho. Às vezes a gente passa por momentos na nossa vida em que a gente quer plantar as uvas, a gente quer cuidar das parreiras, a gente quer fermentar o suco e tomar o nosso próprio vinho. Mas a gente se esquece que o ingrediente principal é Ele que dá. Jesus não precisava das uvas, porque Ele é a fonte de toda a vida. E Ele é sobre Ele, sobre Ele, por Ele, que a gente consegue alcançar os objetivos aqui na terra. Foi então que nessa minha espera, eu decidi descansar e entregar nele. E na quinta-feira passada, eu tive o resultado dessa minha última etapa. E ele não só me deu 47 décimos, como ele me deu 10 pontos a mais na nota de corte. Então, eu quero convidar vocês hoje a entregarem a espera de vocês. Pode ser que não seja uma prova, pode ser que seja um emprego, pode ser que seja a busca de um relacionamento. Cada um tem a sua luta aqui no coração. Então, eu convido vocês a deixarem a cair a cesta de uvas e esperarem que Ele faça a transformação, porque no tempo certo Ele vai fazer. Convido vocês a ajoelharem para a gente poder orar juntos. Senhor Deus, amado Pai, a gente sabe que muitas vezes a gente coloca todos os nossos esforços e energias em busca de coisas aqui na terra. E a gente acredita que às vezes a nossa força vai ser o suficiente, mas ela não é, Pai. Ensina-nos a ter um coração humilde e manso para aceitar que sem a Tua ajuda, que sem a Sua transformação, nada a gente pode alcançar sozinho aqui, Paizinho. Que o Senhor possa estar com a gente nessa busca incansável pela transformação da água no vinho, não só nos nossos objetivos, mas no nosso caminho ao céu, Pai. Te pedimos e te agradecemos. Em Seu nome, amém. Deus de Israel,
Cristo Jesus habita em mim, Espírito luz. Nessa manhã, eu gostaria de compartilhar algumas considerações sobre fidelidade com vocês. A definição conhecida por nós hoje sobre fidelidade pode ser definida por características de quem é fiel, de quem demonstra zelo e respeito por alguém ou por algo, ou simplesmente demonstra lealdade em qualquer circunstância. Mas, particularmente, eu gosto de reforçar o conceito de que fidelidade é o próprio Cristo. Assim como está escrito em 2 Timóteo 2,13, onde diz: mesmo se formos infiéis, Ele permanece fiel, pois Ele não pode negar-se a si mesmo. Não importa a circunstância, Cristo é fiel a todos nós. Isso deve encher o nosso coração de alegria e de esperança. Não devemos esperar um milagre para confirmar a fidelidade do nosso Deus. A nossa própria vida já é. Basta que reconheçamos. Tudo o que temos e o que somos é graças à fidelidade de Cristo. Reconhecer que Ele é dono, inclusive, da nossa respiração. É entender por definitivo que tudo o que temos é dele. Temos a oportunidade hoje de sermos gratos a tamanha fidelidade, devolvendo e oferecendo aquilo que Ele mesmo nos dá. A bênção em trazer de forma livre, voluntária e alegre os dízimos e ofertas à casa de Deus. Pois todo o bem que nós recebemos e desfrutamos resulta da benevolência do Senhor. Neste momento, os nossos diáconos vão passar as salvas e você terá a oportunidade de doar. Aqueles que preferirem, podem fazer através da nossa chave Pix, que está aparecendo no telão. A você que nos assiste pela internet, você pode fazer através do QR Code que aparece na sua tela. Este e-mail, que é a nossa chave Pix, é o mesmo e-mail que você deve mandar o seu comprovante, especificando se a sua doação é oferta ou dízimo. Que todos nós possamos reconhecer a fidelidade do nosso Deus, sendo nós fiéis. Preciso me entregar, Senhor. Preciso a Ti me entregar. Preciso ouvir Tua voz a me falar. Não tenho nada a Te oferecer, somente um coração impuro e pecador. Mas aqui estou, me aceita, Senhor. Toma os meus pensamentos, meus dons e meus bens.
Vamos orar. Querido Deus, muito obrigado, Senhor, pela oportunidade que nós temos a cada sábado, a cada dia da nossa vida, de sermos fiéis a Ti. Que o Senhor possa abençoar, Senhor, essas ofertas, esses dízimos, e também a nossa vida, que ela possa ser constantemente uma entrega a Ti como forma de sermos fiéis a cada dia. Abençoa, Senhor, a nossa vida, os nossos planos, e que essas doações que foram feitas aqui hoje possam alcançar o seu destino conforme a sua vontade. Continua conosco nessa manhã. Pedimos o nome de Jesus. Amém. A irmã é bonita, né? Essa que orou aí, né? Eu te louvarei, te glorificarei, eu te louvarei, meu bom Jesus. De novo. Eu te louvarei, te glorificarei, eu te louvarei, meu bom. Maravilha, fique em pé, vamos adorar ao Senhor.
é o seguinte, eu olhei daqui, tem gente que e eu entendo, tá? Eu entendo você. Tem gente que não consegue fazer a coreografia, né? Eu não sei, não sei o que acontece com a pessoa. É uma falta de ritmo, é alguma coisa parecida, uma labirintite, alguma coisa por aí, nessa linha. Mas vou dar uma chance para você agora, que não fez ainda. E se você está do lado de alguém que não fez essa coreografia e fala assim, está repreendido em nome de Jesus. Agora vai, abençoa essa pessoa do seu lado aí, porque ela vai fazer esse negócio agora, tá? Vamos voltar lá na ponte. Em todo tempo te louvarei. Em todo tempo te exaltarei. Em todo tempo te louvarei. Em todo tempo te exaltarei. Em todo tempo te louvarei. Em todo tempo te exaltarei. Vai, eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Deus. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom. De novo, vocês. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom. Outra vez eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Segura as palmas agora. Fechou! A gente brinca com você que não faz a coreografia, não fica chateado com a gente não, tá bom? Mas da próxima vez faz, tá? Vamos continuar adorando ao Senhor. Tá bonito esse clima legal de adoração, essa coisa de adorar a Deus, né? É bom demais quando a gente pode fazer isso em público, fazer isso de maneira alegre, solta e sem bebida, né? O crente, ele, entendeu? O crente, ele não precisa beber. O crente tem a alegria do Senhor que está pulsando dentro dele, amém, igreja? O Espírito de Deus está nesse lugar, e quando o Espírito de Deus está aqui, a sobra de alegria, amém? Glória a Deus. Senhor, meu Deus, canta. Quando eu maravilhado fico a pensar na sua
para levar-me ao lar dos filhos seus. O que vai acontecer? Prostrar-me-ei em gratidão infinita e exclamarei: quão grande és tu, meu Deus. Então minha alma canta, quão grande és tu, quão grande és. Então minha Louvado seja o nome do Senhor, amém, igreja? Deus é bom, Deus é bom, todo tempo Deus é bom, tudo que Deus faz é bom, a bondade de Deus nos cerca. O Salmo diz que a bondade de Deus nos perseguiria todos os dias de nossas vidas. Deus é bom, Deus é bom, louvado seja o nome do Senhor. Te amo, Deus, tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és santo. Doce voz que me guia em meio ao fogo, na escuridão, tua presença me conforta. Eu sei que és meu Pai, que meu amigo és. Eu vivo sim na bondade de Deus.
bondade de Deus. Todo tempo tu és tão bom, com todo o fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. Louvado seja o teu nome, Senhor. Tu és fiel e a tua fidelidade nos alcançou nesta manhã. Obrigado porque temos tido uma linda oportunidade de, em comunidade, te adorar neste momento, Pai. A tua igreja está de coração aberto para que o Senhor fale e transforme através da tua palavra. Louvamos o teu nome por isso, Senhor. Obrigado pela oportunidade especial de poder ter acesso à tua palavra. Obrigado porque o Senhor fala a nós. É o que agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Sejam todos muito bem-vindos à Nova Semente. Esta é uma igreja, nós somos da Igreja de 27º Dia e vivemos todos os sábados uma tentativa de termos uma experiência real e transformadora com Deus. Quero cumprimentar você que está nos assistindo, é um prazer ter você aqui com a gente. Você faz parte dessa comunidade através aí da câmera, através do seu YouTube, seja bem-vindo. Bem, nós temos uma necessidade nessa manhã. E a necessidade é um pedido dos diáconos que a gente não guarde mais os lugares. Tem algumas pessoas que também querem ter um espaço. Então, você estava guardando o lugar, por gentileza, facilite o trabalho para que os diáconos consigam alocar a todos que estão aqui para assistir o momento junto conosco. Nós estamos numa série falando sobre metáforas. As metáforas são comparações. Quando nós fazemos comparações por associação, nós associamos dois conceitos, objetos, ideias, que num primeiro momento não têm relação uma com a outra, mas que por associação nós encontramos paralelos e por isso a gente consegue, através dessa figura de linguagem, explicar conceitos, expandir ideias. Diferente da símile, onde nós conseguimos dizer exatamente o que nós queremos ou qual relação de comparação nós queremos dar, a metáfora não faz isso. Tentar explicar. Se eu disser assim, olha, minha esposa é linda como uma flor, isso é uma símile. Eu estou relacionando a beleza dela à flor, estou sendo específico. Mas se eu disser assim, minha esposa é uma flor, você entendeu o que eu quis dizer. Mas é óbvio que eu não estou dizendo que ela faz parte da flora brasileira, que ela está plantada no chão. Eu estou apenas comparando algum aspecto da flor e minha esposa. Isso é uma metáfora. A Bíblia usa muitas metáforas. A Bíblia faz um uso bastante extenso de metáforas. Obviamente porque a metáfora é uma das formas de comunicação dos seres humanos. E por essa razão as metáforas se tornam o caminho perfeito para nós relacionarmos importantes conceitos do Evangelho. Nós temos uma metáfora para hoje, que está em Efésios 4, você já pode abrir na sua Bíblia, que é a metáfora do corpo de Cristo. Vós sois o corpo de Cristo. E o apóstolo Paulo, autor dessa passagem que leremos,
ele usa essa ideia, esse conceito do corpo de Cristo por mais de uma vez. Mas eu escolhi o texto de Efésios, capítulo 4, a partir do verso 11. Eu quero te convidar a acompanhar essa leitura junto comigo. Efésios 4, a partir do verso 7 e depois pularemos para o verso 11. Diz o seguinte no verso 7. E a cada um de nós foi concedida graça, conforme a proporção repartida por Cristo. E no verso 11 ele diz: e ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. No verso 14 ele diz: o propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Dele, todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que em cada parte realiza sua função. Paulo tem uma razão para gostar tanto da metáfora do corpo. Quando ele teve o encontro pessoal dele com Jesus, ele estava indo à cidade de Damasco, buscando cristãos, ele estava perseguindo a igreja, e quando ele está chegando perto da cidade de Damasco, ele tem um encontro com Jesus, uma situação que o faz cair ao chão, e ele ali no chão, ele olha para aquela luz, para aquela cena e pergunta: quem és tu, Senhor? E então Jesus responde: Paulo, Paulo, eu sou Jesus, aquele a quem você persegue. Na cabeça de Paulo, até então ele estava perseguindo a igreja, mas Jesus disse que ao perseguir a igreja, ele estava perseguindo ao próprio Jesus. É daí que Paulo faz a relação metafórica. Toda igreja é o próprio Jesus, é o corpo de Jesus. E ele usa esse tipo de metáfora em mais de um texto, é verdade. O mais conhecido, na verdade, está no texto de 1 Coríntios, capítulo 12. Mas aqui nós temos, na carta endereçada a Éfeso, uma cidade bem parecida com a nossa, no sentido de ser uma cidade referência, a maior cidade romana na Ásia Menor, uma cidade bastante cosmopolita como a nossa. Paulo ali estabeleceram uma igreja, então ele manda uma carta para os irmãos da igreja de Éfeso. E nessa carta, ele demora alguns instantes para poder falar sobre a importância da unidade da igreja, e ele usa a metáfora do corpo de Cristo. O tema de hoje ele é relevante por isso. Porque, através do tema de hoje, nós vamos tocar num assunto muito delicado. Tem crescido um tipo de pensamento entre aqueles que são simpatizantes de Cristo Jesus, de que é possível seguir a Cristo e não necessariamente se associar a um grupo religioso. Essa é uma ideia bastante corrente. E com a pandemia, o advento da tecnologia e da internet, a gente tem cada dia acreditado mais e mais nesse conceito, a ponto de substituirmos o convívio entre irmãos pelo culto ou pelo culto assistido, transmitido em casa. Eu não sou nem louco de negar a relevância disso. Todos nós sabemos, durante a pandemia foi o que manteve nossos corações aquecidos, não é verdade? Só que substituir uma coisa pela outra, pelo menos da forma como o apóstolo Paulo argumenta, não faz sentido. O corpo de Cristo, ele acontece quando estamos assim, juntos, seres humanos, olho a olho, abraçando, tendo cheiro de gente, conversando. É assim que o corpo de Cristo se estabelece, é assim que a espiritualidade é construída. Por essa razão, na mensagem de hoje eu já lhe alerto que você e eu sairemos um tanto quanto incomodados.
talvez até confrontados. Porque às vezes nós preferimos viver a comodidade do sofá a vir, conviver e lutar pelas relações, pelas conexões, porque elas dão trabalho. São conexões com seres humanos, pecadores, cheios de falhas, defeitos. Então elas dão trabalho e por essa razão, por vezes, nós preferimos a comodidade do sofá da nossa casa, mas hoje nós seremos confrontados a não nos permitirmos ir nessa direção. Nesse texto que lemos, nós temos 3 tópicos abordados. Quando nós pensamos na metáfora do corpo de Cristo, nós conseguimos entender a relação que Paulo faz a partir de 3 associações. A primeira delas é a questão da diversidade. A segunda tem a ver com crescimento e maturidade. E a terceira tem a ver com a unidade. O corpo de Cristo representa para a gente essas 3 ideias: diversidade, crescimento e maturidade e unidade. Quando nós pensamos na diversidade, e aqui eu não estou usando o termo no seu sentido político, e sim no sentido bíblico, que é uma relação entre os dons espirituais. Quando nós pensamos que a igreja é diversa, nós nos lembramos que o corpo humano é diverso. Nós temos diferentes órgãos, diferentes músculos, diferentes ossos, e todos eles, com suas características únicas, compõem um só corpo. Essa diversidade é usada nessa metáfora para que nós entendamos de uma vez por todas que estarmos reunidos aqui nessa diversidade faz sentido, é o propósito de Deus para a igreja, que nós sejamos diferentes mesmo, que nós tenhamos diferentes dons, diferentes habilidades, que nós reagimos às circunstâncias de formas diferentes. A cada um de nós foi concedida a graça, conforme a proporção repartida por Cristo. E aqui o apóstolo faz uma associação interessante, porque a graça é oferecida e ela é repartida de forma proporcional a todos nós. E esse ato de repartir graça proporcional, ele está se referindo aos dons espirituais, que na língua grega é quase que um trocadilho com a palavra graça. A palavra graça é charis, e a palavra dom é carismata, vem da mesma raiz. Então, a graça que foi dada, ela é repartida através dos dons de forma proporcional ao que Cristo deseja. E então ele cita 4 dos dons. Na Bíblia nós temos, em 4 textos, nós temos uma lista bastante grande de dons espirituais, mas nessa lista Paulo cita 4. O dom de apostolado, o dom de profeta, o dom de evangelista e pastores e mestres, que é um dom conjunto, junto, daquele que pastoreia e ensina. E ele diz que o fim desses dons é preparar os santos para a obra do ministério, edificar a igreja de Deus. O dom de apostolado é o dom do envio. Do ponto de vista de função, nós tivemos apenas os apóstolos descritos do Novo Testamento, no sentido de função. Mas no sentido geral, todos nós somos enviados por Cristo Jesus ao mundo. E então, nesse sentido, a palavra apóstolo poderia se aplicar a nós. O dom do profeta, no sentido de revelar a vontade de Deus, todos nós temos essa missão. Mas no sentido de função, novamente digo, nós temos apenas profetas inspirados, que são pessoas específicas que Deus escolheu. Do ponto de vista do evangelismo, e aqui essa é uma construção de uma palavra grega, que significa repartir boas novas ou boas notícias, o evangelista é aquele que leva as boas notícias de Cristo ao mundo. E esse último dom aqui citado, pastores e mestres, que é um dom só, apesar de ter 2 palavras, é em referência àqueles que pastoreiam, ou seja, que cuidam daqueles que estão ao redor e ensinam essas pessoas. A diversidade, portanto, da igreja é percebida através dos dons espirituais. Quando os dons são levados a abençoar aqueles que estão ao nosso redor. Existe um trecho da Bíblia, um texto do apóstolo Paulo, lá no capítulo 12 de 1 Coríntios, que faz uma associação muito interessante entre os dons espirituais.
1 Coríntios 12, verso 4 ao verso 6, Paulo ele declara 3 frases afirmativas a respeito dos dons. Elas são colocadas em paralelo e ele quer fazer uma relação interessante com a Trindade. Ele diz assim, 1 Coríntios 12, verso 4, existem diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Existem diferentes tipos de serviços ou de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Existem diferentes tipos de realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. Nesse texto de 1 Coríntios, Paulo relaciona a Trindade aos dons dados aos seres humanos, à igreja. Na sua argumentação, ele diz que existem diferentes tipos de dons, carismata, que é a palavra grega. E esses dons são atribuídos pelo Espírito. O Espírito é aqui citado. Depois ele faz uma nova afirmação. Existem diferentes tipos de serviços. E essa palavra serviços é a palavra diaconai, que é de onde vem a palavra diácono. Existem diferentes formas de servir. Mas o Senhor, que é uma referência a Jesus Cristo, é o mesmo. E existem diferentes tipos de realizações. E aqui nós temos uma palavra interessante, a palavra energemata, que é de onde vem a palavra energia na língua portuguesa. Existem diferentes tipos de poderes, energias, realizações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. É daqui, portanto, que nós temos a definição mais clássica da Bíblia do que é um dom espiritual. E um dom espiritual é um presente da graça de Deus, dado através do Espírito Santo, para que nós possamos servir de várias formas, através da energia dada por Deus. São os diferentes dons, as diferentes habilidades dadas pelo céu. Cuidado para não confundir um dom espiritual com uma habilidade inata que nós temos desde o nascimento. O dom espiritual é dado àquele que agora passa a servir em nome de Cristo. Então você recebe uma habilidade que você provavelmente não tinha antes. Se você ainda não identificou o seu dom espiritual, eu lhe apelo para que através da oração e do bom diálogo com pessoas maduras na fé, você busque entender melhor qual é o seu dom espiritual. É assim que a igreja de Deus cresce, é edificada em Cristo Jesus. A diversidade na igreja, portanto, tem um propósito de edificar o corpo de Cristo. Ela prepara os santos para a obra do ministério, edifica o corpo, ela gera a unidade na fé e a maturidade cristã que são tão necessárias para uma igreja saudável. E nós poderíamos, usando a metáfora, fazer a pergunta: quais são as características de um corpo bonito e funcional? Quais são as características? Eu imagino que você já deva ter recebido no seu Instagram, o algoritmo já deva ter te entregado em algum momento, algum vídeo de algumas pessoas que recorrem a alguns caminhos bem perigosos para tentar construir um físico. Essa semana eu recebi uma pessoa que injetava alguns tipos de substâncias e desproporcionalmente o músculo crescia no bíceps, no peitoral, nos ombros e ficava uma coisa bizarra. Você já deve ter visto isso antes. Qual é a beleza de um corpo? Proporcionalidade. Um corpo saudável é um corpo que é construído de forma proporcional e, portanto, por meio de caminhos saudáveis. Os diferentes aspectos do corpo são trabalhados. É uma pessoa que dorme bem, come bem, convive socialmente bem, bebe a água necessária, se hidrata de forma necessária, pratica atividade física de forma correta com as capacidades físicas do corpo. É o que gera um corpo saudável. Quando pensamos na igreja, é exatamente isso que Deus espera de nós. Que através da convivência e do exercício dos nossos dons, nossas habilidades sejam desenvolvidas e quando todos nós crescemos juntos, de forma proporcional, o corpo fica belo e funcional. Portanto, o propósito não é que eu cresça para além do que você pode crescer. O propósito é que nós cresçamos
juntos. O propósito é que nós amadureçamos juntos. Porque quando nós crescemos juntos, nós realmente faremos a nossa missão na terra. O amadurecimento saudável não conta com compensações, onde a gente cresce sobrecarregando o outro. Pelo contrário, o amadurecimento, o crescimento saudável, o desenvolvimento saudável acontece quando tudo ocorre de forma orgânica, de forma natural, de forma proporcional. Cada parte do corpo precisa de estímulos diferentes, precisa de conservação diferente, possuem sensibilidades diferentes. E quando nós aplicamos isso à igreja, nós descobrimos que cada tipo de pessoa precisa de estímulos diferentes. É conservada dentro da fé por razões diferentes e possuem sensibilidades diferentes. Se eu perguntasse a você, o que é mais importante no seu corpo? O seu pé ou o seu olho? Qual dos dois você diria? Os dois. Não topo viver minha vida sem um dos dois, jamais. Só que o pé, ele é um membro diferente do corpo. Ele é forte, aguenta um peso considerável. Quando a gente vai jogar bola, através dos chutes, a gente dá pancadas fortes no pé, através do pé, não é verdade? A gente corre. Ele é firme, ele é forte. A sensibilidade dele é diferente, não é? Ele é duro, ele é pesado. Em contrapartida, o olho é delicado. Um pequeno cisco é suficiente para te causar um incômodo gigantesco. Ele precisa de um tipo de cuidado específico. O tipo de higiene que você dá ao pé não é o mesmo tipo de higiene que você faz com seus olhos. Portanto, apesar de serem completamente diferentes, terem sensibilidades diferentes, a gente tem certeza que os dois são necessários para uma boa vida. Na igreja a gente tem o irmão pé. Conhece o irmão pé? É forte, necessário. Ele é aquele que carrega o piano nas costas. Ele aguenta as pancadas necessárias. Quando surge um problema, nós ligamos para o irmão pé. Ele está lá. Ele dá conta das necessidades, porque ele é forte. Só que o irmão pé tem um problema. Ele precisa ser um pouco mais sensível na forma de tratar os outros. Porque às vezes o irmão pé, no seu afã de fazer as coisas acontecerem, funcionarem, ele não consegue ter aquele ajuste fino para poder tocar no outro sem machucar. Mas nós temos também na igreja o irmão olho, que é uma pessoa extraordinária, com habilidades únicas e necessárias. Ele é quem nos ajuda a guiar, enxerga o caminho à frente. Só que o irmão olho é mais sensível. O irmão olho pode se machucar mais facilmente pelo irmão pé. Bem-vindos ao corpo de Cristo. Bem-vindos à igreja. Isso é ser igreja. Todos nós sabemos da necessidade do irmão pé e do irmão olho, mas todos nós assumimos que é difícil a convivência entre os dois. A igreja é o lugar mais extraordinário do mundo, mas é o lugar mais desafiador de conviver do mundo também. Assim como o corpo é. Existe diversidade na igreja. E essa é a nossa beleza. Essa é a nossa beleza. Em 1 Coríntios 12, Paulo chega a argumentar: se o pé disser, porque eu não sou do corpo, não sou mão, eu não sou do corpo, nem por isso ele deixa de ser do corpo. Se o ouvido disser, porque eu não sou olho, então eu não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo ele fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo como Ele quis. E nós todos sabemos da necessidade que temos de todos os membros do corpo.
Por isso, queridos, a visibilidade no corpo não define o valor do membro. Nós temos aqui alguns que cantam, são tão bonitos quanto os olhos, mas eles não valem mais do que o pâncreas. Nós temos outros que aparecem tão belos como uma unha bem tratada, bem cuidada, só que não valem mais do que o coração, que não aparece. Nós temos outros que são habilidosos, que são vistos como um belo cabelo, igual o meu, mas não são mais relevantes do que o estômago. Você percebeu? Não é a visibilidade que define a relevância, não é a visibilidade. Se eu falasse, por exemplo, agora do seu dedo mindinho, e provavelmente você não estava pensando nele até esse momento, você vai se lembrar que ele existe, está guardado aí no seu sapato. Mas talvez o momento em que você mais pensaria nele fosse o momento em que você topou com o sofá enquanto você estava de chinela. E pela reação de vocês, eu sei que todo mundo já passou por essa experiência. Ou seja, não existe membro menos importante no corpo de Cristo. Eu me encanto com isso. E eu tenho algo que eu quero falar do meu coração para você. Talvez por sermos uma comunidade grande, você tenha se sentido desapercebido aqui. Você entra e sai, e às vezes você não tem certeza se você tem sido visto. Mas eu quero afirmar pela palavra de Deus de que você é importante para nós. Que você faz a diferença aqui. E que quanto mais você se envolver com essa igreja, com essa comunidade, mais e mais o Espírito Santo vai te usar para edificar esse corpo. Louvado seja Deus pela sua vida. Mas nós temos também, nas palavras de Paulo, um apelo à maturidade, ao crescimento e à maturidade. O propósito de um corpo saudável é crescer e amadurecer. Quando minhas duas crianças nasceram, eu estava presente na sala de parto. O pediatra me chamou de canto para poder ver o bebê e fazer os exames. E então eu ouvi a melhor notícia que um pai e uma mãe espera ouvir nessa circunstância, que é: pai, tá perfeito, tá saudável. É maravilhoso ouvir isso. Acontece que o tempo passa. E se o tempo passar e nós formos para o segundo, terceiro, 1 ano de vida, e a criança continuar com as mesmas características, a pediatra não vai mais me dizer que a criança está perfeita. Porque é uma lei da vida. É necessário crescer, é necessário amadurecer. Essa é, inclusive, uma das formas de definir vida. Vida normalmente tem desenvolvimento, tem crescimento. Quando nós vamos à Bíblia, o apóstolo Paulo diz que o objetivo dos dons espirituais é que até todos nós possamos alcançar a unidade na fé, no conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos à maturidade espiritual, atingindo a medida da estatura de Cristo. Ele é nosso modelo, Ele é o adulto por excelência. Nós estamos buscando aquela maturidade que Cristo tem. E o próprio Jesus, ao contar uma parábola, a parábola do grão de mostarda, ele deixa claro que o grão é pequeno, e na época era a menor semente conhecida, mas crescida se torna o maior dos arbustos, onde as aves do céu podem vir fazer ninho. E isso nos ensina 3 coisas. Em primeiro lugar, no reino de Deus tudo nasce pequeno, e não tem problema. Tudo começa pequeno mesmo. Mas tudo que começa pequeno, em segundo lugar, precisa crescer. Tudo precisa crescer. E crescido, nós podemos servir, abençoar aqueles que estão ao nosso redor. Nós temos um desafio. E o desafio é amadurecer, porque a imaturidade, ela traz instabilidade, vulnerabilidade ao corpo. O apóstolo Paulo diz que o propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro.
Na semana passada nós vimos que precisamos ser como as crianças, mas no sentido de ser humildes, simples, de sermos dependentes de Deus. Nesse sentido precisamos ser como as crianças. Mas nós não podemos ser como crianças no sentido da imaturidade e da inconstância. As crianças são profundamente afetadas pelo meio. E quem é pai e mãe sabe exatamente do que eu estou dizendo. As crianças são profundamente afetadas pelo que está acontecendo ao redor. E por essa razão as emoções delas acompanham as circunstâncias do meio. Uma das características de um adulto maduro é que, a despeito das circunstâncias ao redor, ele mantém controle sobre suas próprias emoções. Ele tem autorregulação emocional. A instabilidade das suas crianças é porque elas ainda não aprenderam a se autorregular, a se autocontrolar. É perigo ter nascido em Cristo e não crescer. É um alerta de perigo. Pessoas que até tiveram uma experiência de encontro com Jesus, mas ainda não se desenvolveram na espiritualidade. Elas encontraram a graça, elas encontraram a salvação, elas encontraram o perdão, mas elas não se desenvolveram, não foram transformadas pela graça, significa que não amadureceram. É um perigo. Qualquer bom médico se sentiria profundamente incomodado com um ser humano que não se desenvolve. Mas a pergunta sensível dessa manhã é: quem é essa criança que não amadureceu espiritualmente? Quem é essa criança espiritual? E eu identifiquei algumas características de um indivíduo que é uma criança espiritual. A primeira é que essa pessoa baseia sua espiritualidade em experiências sensitivas. Crianças são assim. Alguém que não amadureceu espiritualmente é alguém que espera ter a relação com Deus baseada naquilo que sente. Ela está o tempo inteiro buscando experiências sensitivas, porque senão ela acredita que ela não está tendo um contato com Deus. Ela acredita na necessidade do sentir. São pessoas impactadas pelo espetáculo. Se não tiver cores, luzes, um áudio, a música, ela não consegue se conectar com Deus. Crianças são assim. Uma das características, por exemplo, de um casamento maduro, é que os cônjuges já descobriram que é na vida comum e sem graça que o amor se localiza, não é verdade? Quando você era adolescente, era assim que você pensava? Não. Você esperava um filme de romance todo fim de semana. Mas quando a gente se casa, a gente descobre que o romance precisa acontecer na chata e monótona realidade do dia a dia. É a maturidade. Tem pessoas que estão esperando ter um encontro com Cristo sempre apoteótico, sempre espetacular. Na parábola que Cristo contou do semeador, são as pessoas que são solo rochoso. São aqueles que não têm profundidade, eles até encontraram Jesus, mas não se aprofundaram na relação com Cristo. É o antônimo do amadurecimento. E a segunda característica desses é que eles se identificam com o que endossa suas próprias crenças. Tudo que endossa o que eu creio, eu me identifico. Jesus é a projeção de suas próprias crenças, inclusive. São pessoas que preferem trechos do Evangelho ao invés da totalidade da Bíblia. Recorrem a uma ideia de chave hermenêutica. Se tudo Jesus falou, então eu creio. Se Jesus não falou, então não é mais tão relevante. Evitam os profetas menores, o Pentateuco, as cartas paulinas. Têm medo das profecias do Apocalipse. Eles amam as mensagens de acolhimento e misericórdia que são reais na Bíblia. Mas têm medo das exortações, das mensagens de justiça. Por quê? Porque não amadureceu na fé. Me diga, qual é o corpo que vai ficar saudável se todo dia só comer glacê de bolo? Qual é o corpo que fica saudável assim? Nenhum. Para ter saúde tem que ter comido comida de verdade. Comida de verdade. Terceira característica da imaturidade: se deixa levar pela maioria, mesmo que a maioria esteja contrária à palavra. E isso normalmente está associado
ao fato de permitir que uma liderança humana se sobreponha à liderança de Cristo. Paulo diz, pela astúcia e esperteza de pessoas que induzem ao erro. Queridos, o único crescimento saudável é aquele crescimento que produz unidade. O único crescimento verdadeiro é aquele que cresce na verdade do amor, naquele que é a cabeça, Cristo Jesus. Quando Deus oferece dons à igreja, Ele oferece esperando que nós cresçamos. Que nós paremos, como diz o apóstolo Pedro, de comer comida de criança e comecemos a comer comida de adulto, que a gente cresça. A unidade, portanto, é o fruto de um amadurecimento. Quando nós estamos unidos em Cristo, apesar de sermos tão diferentes, nós crescemos. Não há unidade fora do Espírito Santo, não há unidade fora da verdade. O mesmo Jesus que disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, também disse que nós deveríamos ser santificados na verdade e a palavra é a verdade. Isso quer dizer que nós todos temos uma missão para hoje. A missão é buscar compreender o Evangelho em sua totalidade, como ele é apresentado nas Escrituras. Eu tenho vivido uma experiência transformadora com os meus filhos em casa. É uma experiência de pegar os conceitos teológicos que por anos eu me exercitei para construir na minha mente. É uma experiência de tentar pegar os conceitos bíblicos mais complexos e conseguir resumir numa pequena história para uma criança de 2 anos. Que desafio, que desafio. Eu preciso que o meu filho consiga aprender a mensagem da graça. Então lá estamos nós, nos desafiando dia a dia. Mas eu espero que um dia eu possa sentar com ele e falar assim, filho, agora é Apocalipse 13, é Apocalipse 14, Apocalipse 17. Você amadureceu. Quando nós amadurecemos em Cristo, nós vivemos mais unidos. Quando nós amadurecemos em Cristo, nós vivemos mais ajustados. Dele todo o corpo ajustado e unido pelas juntas, cresce e se edifica em amor, na medida que cada parte realiza a sua função. Eu preciso fazer um convite a vocês nessa manhã. É um convite para o crescimento. E eu sei que todos nós estamos numa fase diferente da nossa jornada com Cristo. Eu sei que aqui existem alguns que já estão há muitos anos nessa jornada. Louvado seja Deus pela sua vida. Louvado porque você tem aprendido há mais tempo sobre quem é Jesus, sobre a graça transformadora. Louvado seja Deus porque você pode ser a base, a sustentação de muitos de nós que precisam da sua experiência com Deus. Mas nós também temos algumas pessoas que talvez tenham vindo a primeira vez a essa comunidade. Sejam bem-vindos também. Aqui é para ser um lugar de amor, onde você se sente acolhido, amado. Nós somos um corpo de Cristo, cheio de defeitos, eu já te alerto, mas também cheio de amor a dar. Porque todos nós estamos decididos a crescer em graça, a aprender com Jesus. E como qualquer família, nós temos nossos erros, mas nós sabemos pedir perdão, nós sabemos recomeçar, nós sabemos buscar a comunhão, a unidade. Então sejam bem-vindos. Existe lugar nessa casa para você também. Existe lugar na mesa do Cordeiro para você também. Quando nós estamos juntos, esse encontro se torna casa. E a palavra de Deus, ela começa a nos transformar. O som da palavra de Deus cura corações feridos. Louvado seja Deus por isso. O corpo de Cristo está reunido. E por mais que sejamos pecadores e vacilantes, quando o corpo de Cristo está reunido em Cristo, nós crescemos juntos. E estamos cumprindo nossa missão na terra. Se você está precisando de uma família,
Se você está precisando ser curado de feridas que a vida te trouxe. Se você está precisando se sentir em casa, seja bem-vindo. Quando você for sair daqui, fique tranquilo. A pessoa que está do outro lado vai te dar um abraço. Vai te perguntar um nome. Vai querer saber quem é você. Para que você nunca mais entre num lugar e saia sem ser percebido. Para que você se sinta em casa e nunca mais pare de vir aqui. Porque aqui nós somos um corpo defeituoso, mas cheio de amor para dar e receber. Eu quero convidar você a cantar comigo sobre isso nesse momento. Para que a música cantada faça diferença no nosso coração. E imprime em nossa mente a verdade transformadora de Cristo Jesus na nossa vida. Você me acompanha nessa canção? Fui convidado à mesa, larguei minhas defesas e vim reconhecer, não mereci estar aqui. Comigo eu trouxe amigos, felizes ou feridos, gente que escutou esse chamado e aceitou. E é tão bom saber que há lugar aqui. A graça nos chamou à mesa do Senhor. Há lugar na casa, há perdão na casa. Quando estamos juntos, nosso encontro é casa. Deus Pai, a esperança na casa, recomeço na casa, reunidos nele, nosso encontro é casa de Deus Pai. O som da sua palavra curou a nossa alma. O verbo nos amou, da solidão nos resgatou. E é tão bom saber que há lugar aqui. A graça nos chamou à mesa do Senhor. Quando estamos juntos, nosso encontro é casa de Deus Pai, a esperança na casa, recomeço na casa, reunidos nele, nosso encontro é casa de Deus Pai.
Deus querido, é muito bom sermos recebidos por Ti na Tua casa. Somos uma família ao redor de uma mesa de almoço de família. Apesar de sermos diferentes, temos nossas lutas e defeitos. O amor é o centro, Pai. E esperamos que este seja um lugar de acolhimento e de amor. Somos o Teu corpo, Senhor. Te agradecemos pela honra e pedimos perdão por nem sempre sermos o corpo perfeito, mas estamos dispostos a crescermos, a amadurecermos na fé, a buscarmos uma compreensão mais completa do Evangelho, da graça, da salvação e da justiça de Deus. E dessa forma, uma compreensão mais profunda da Tua verdade. Sermos melhores canais de luz, de amor e de misericórdia àqueles que estão ao nosso redor. É provável que tenhamos pessoas que estão pela primeira vez aqui, com o coração ferido, estraçalhado. O Senhor que lê o coração pode trazer o conforto, mas queremos pedir que o Senhor nos use para isso, Pai. Nos ajude a olhar para quem está do lado, a olhar nos olhos, a amar de verdade, a cuidar daqueles que nós tivemos contato nessa manhã. É o que nós oramos, confiantes no Teu poder e em nome de Jesus. Amém. Quero agradecer a vocês pela sua presença e lembre-se, essa é a Nova Semente. Buscamos ver uma experiência real e transformadora com Deus. Você já entendeu o recado, o que você tem que fazer daqui a pouco antes de você levantar da cadeira, né? Deus abençoe você, um excelente sábado. Amém.